Boa noite, pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui no Pode Questionar. Hoje nós temos o privilégio, a honra de receber nosso amigo, o pastor Marcelo Mardegan. Pastor, seja bem-vindo. O pastor é do Ministério Fonte de Vida, Isso. né? É pastor presidente ali da Engaruva e Itapuá também, né? Exatamente. Mas deixar o pastor se apresentar melhor aí, sabe sabe o currículo inteiro, né, pastor? Então, fica à vontade. Tá certo. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade, que Deus abençoe pelo convite. Nós estamos aqui, né? Meu nome é Marcelo Mardegan, todo mundo aqui em Itapuá conhece como Marcelinho. Hoje, pastor Marcelo, ou pastor Marcelinho, fica à vontade, né? Então, quero dizer que eu estou muito feliz, né, de participar aqui desse momento do Pode Questionar, que parabenizar pela iniciativa, muito bom saber um pouco mais, né, da história dos pastores, das pessoas, né, que a trajetória, isso é muito importante. E também quero agradecer aqui, né, os obreiros, o Cadi, que está aqui conosco, Cadi, né, muito obrigado pela receptividade, a comunidade da Vive, parabenizar pela iniciativa, pastor. Amém, obrigado, pastor. Pastor, nosso papo bem dinâmico, tá? Fica à vontade, se o senhor quiser falar aqui, a gente não tem restrição nenhuma, por isso que pode questionar. Uhum. Se às vezes a gente vai ter a resposta, talvez não na hora, amém, mas a gente busca a resposta, né? Amém, amém. Então, assim, eu queria começar com o pastor contar um pouquinho da história de vida do pastor ainda antes do evangelho. Eu conheço o pastor já muito assim de ouvir falar, né? Sim. O pastor foi radialista aqui em Itapuá há muito tempo, né? Isso. Então a gente já se conhecia desse tempo, mas aí depois Deus fez uma grande obra aí nessa vida, tá fazendo, né? Glória a Deus. Então, mas eu queria saber um pouquinho antes, da onde o pastor é natural, como que o pastor, antes do evangelho, como é que foi um pouquinho dessa história de vida, se a gente brinca muito que era muito doidão, muito louco. Sim. Então, contar como é que foi até a hora de conhecer Jesus, daí a gente vai trocando essa ideia aí. Amém. Então, eu nasci na cidade de Faxinal, norte do Paraná, aproximadamente 100 km de Londrina, Apucarana. E ali, meus pais eram da Congregação Cristã do Brasil, né? O meu pai faleceu quando eu tinha 3 anos de idade. 10 anos depois, quando eu tinha 13 anos de idade, minha mãe faleceu também, né? Depois que meu pai ele foi de acidente de carro, perto de Andirá, e minha mãe se casou novamente, né? E depois casou com meu padrasto, que era o Abimael, e ele também já é falecido, mas ele é da Assembleia de Deus. Então ficamos da Congregação Cristã na Assembleia de Deus. Mas com o primeiro casamento da minha mãe, foi eu e o pastor Marcos, que é meu irmão, é o Marcos Mardegan, que ele é o nosso pastor presidente do nosso ministério hoje, do Ministério Pentecostal Fonte de Vida, né? Então tinha 2. Depois minha mãe casou, teve mais 2, tem 2 irmãs que são de Londrina, são da Assembleia de Deus de Londrina. Enfim, todos evangélicos, né? Uhum. Então, ali a nossa trajetória, na realidade, começou um pouco árdua, né? Porque a gente perdeu os pais muito cedo e a gente foi morar com os parentes, né? Foram muito acolhidos. E ali começou uma história realmente para a gente conhecer esse mundo, né? Quando eu estava com meus tios, né? Eu morava com meu tio e teve uma época que eu morei com um outro tio meu que fazia parte da família, que hoje estão nos Estados Unidos. E eles me acolheram também, né? Que era... Olha que coisa interessante. Eu tenho um tio que nem ele nem ela poderia ter filhos, né? Problemas de esterilidade, aquelas coisas. Mas a minha mãe me emprestou para ficar com eles durante alguns meses, né? Até eu começar o período escolar. Então eu tive esse acolhimento. Depois que minha mãe faleceu, esses tios pegaram eu de volta para terminar de cuidar. Uhum. E, logicamente, eu sempre fui uma pessoa muito... Gostava de fazer eventos, como gosto até hoje. A gente gostava eu era muito infiltrado, né? Na escola, entre... muitas coisas assim, desde a época dos menudos, vou falar um pouquinho da minha trajetória de criança, tinha os menudos, o grupo dominó, então a gente fazia aqueles grupinhos, ia lá, e a minha mãe, como já era crente, né, ela não gostava muito, ela tentava tirar isso da gente, mas a gente gostava, enfim. Depois que eu fui morar com meus tios, tinha eventos perto,
uma esquina da nossa casa, eu não podia participar, porque tinha algumas pessoas que já estavam se envolvendo em drogas. E meu tio sempre teve esse cuidado com nós, né? Eu chorava, gritava de casa, porque eu queria participar. Eu prometi que não ia fazer essas coisas, como graças a Deus com drogas, eu nunca envolvi com drogas, né? Meu problema foi outro, já vou dar o testemunho, né? Mas graças a Deus, hoje eu agradeço eles, né? Porque se eu não me envolvi nisso, aí tem porque eles cuidaram bem da gente. Souberam levar o pastor. Souberam cuidar. Depois dali, com 13 anos de idade para 14 anos, logo um ano depois que meu pai faleceu, eu tinha uma rádio na nossa cidade, lá em Faxinal, tem até hoje, que é a Rádio Clube de Faxinal, antigamente era a Rádio AM, e tem um comunicador que chamava Padico, e ele tinha um programa sertanejo, e abria a rádio 5 horas da manhã. Eu chegava primeiro com ele antes da rádio. Eu subia no banquinho lá e ficava vindo lá e ficava, né, admirado de ver falar, porque era novidade, né, a rádio, hoje tem mais de 40 anos a rádio, e ali eu via aquele homem lá, falava, o jeito que ele falava, meio caipirado, eu dava risada, então todo dia, até que um dia ele colocou deixou eu entrar no estúdio lá dentro, colocou numa cadeira e começou, ele já falecido também, mas ele começou a falar assim, eu estou aqui com o Marcelinho, daí começou a história do Marcelinho. O Marcelinho foi aí que começou. Foi aí. Com o Marcelinho aqui, ele chega antes do Galo cantar, né? Ele chega primeiro do que eu, antes do Galo cantar, e hoje eu quero deixar ele falar. Daí ele começou a me entrevistar ali também, né? Ali eu falava, tinha a voz bem fininha, né? Até que um dia... na época que os donos da rádio era o Fabiano Braga Cortes, que ele era deputado do estado do Paraná. Aí eu fui pedir para ele, não tem como fazer um programa infantil chamado lá, daí tem um comunicador chamado Ivan Carlos Baus, hoje advogado, foi comunicador muitos anos. Acho que estou falando um pouquinho rápido. Pode ficar tranquilo. Então, por muitos anos ele foi comunicador, e aí eu queria eu falei assim, eu queria fazer um programa infantil. Ela falou assim, o mundinho da criança, né? Daí o Ivan falou, não faz o mundinho da criança, falou, mundo da criança. Daí tudo bem, então vamos fazer o mundo da criança. Daí foi lá, conversaram deram um horário. E ali começou a minha experiência como vendedor de publicidade também. E eles ficaram admirados, com 14 anos de idade eu fechei 5 patrocínios para o programa infantil, pessoas assim que acreditaram em mim, né? E falaram, não, se ele está com vontade, vamos incentivar e tal. Porque quando eu era pequenininho, eu ia na areia, onde é que tinha aquele negócio de areia, tinha aquelas pedras lisas que tem no meio da areia, e eu vendia como ouro. Falou, quer comprar ouro? Quer comprar ouro? e tinha um taxista, também já falecido, né? Ele tinha comprado por um cruzeiro, um cruzeiro, mas aquele bem antigo, né? Em 1970 eu tinha acho que 8, 9 anos de idade, né? Aí ele tinha lá, e eu engraxava sapato, a primeira profissão foi como engraxato, inclusive, né? Sim. Aí ele pegou e falou assim, rapaz, acredita que você tem aquela pedra até hoje guardada? Foi uma relíquia para ele, né? Mas ele já faleceu. Então, são muitas coisas que aconteceram. Aí depois, entrei para o rádio, aí comecei a fazer o Mundo da Criança, já tinha os primeiros patrocinadores, e os presidentes da rádio, ele ficou admirado, eu com aquele tamanho, com aquela vontade, e também ver como pode, assim, né? Ele conseguia vender, ele mandou lá o rapaz que fechava os contratos, não, o Marcelinho veio falar aqui, a gente vai apoiar ele lá, e daí falou, não, vamos lá, sábado você já estreia. Aí cheguei para estrear o programa, aí tinha aquela música, umas crianças, pirulito que bate-bate, aquelas coisas, né? Aí tinha a época do Balão Mágico, a época ali do Trem da Alegria, então era uma festa, aquelas músicas, né, de criança. E depois eu fazia aos sábados, né? Eu fazia aos sábados à tarde. Aí naquela época, foi as primeiras participações no ar, que na época do rádio, né, na era do rádio, não tinha, hoje é muito mais fácil, né, tem o WhatsApp, tudo certinho. Sim. Não, naquela época tem a linha híbrida, e era difícil, mas eu consegui colocar umas crianças no ar, elas começaram a participar, e o programa começou a ganhar uma audiência muito forte. E daí eu não passei mais a comprar o programa, porque na realidade eles deixaram eu fazer o programa, eu vendia o patrocínio para a rádio. Daí eles começaram a rachar, né? Agora tudo que você vendeu, você vai ganhar 50%. É como se eu tivesse comprado o horário. Sim. E depois eu passei a ser funcionário da rádio. Já com 2 anos depois, com o Mundo da Criança. Aí a gente conquistou, só que a minha voz era muito fininha. Eu falava para as pessoas, se tivesse aqueles copos de cristal em casa, acho que não ficava um. e foi. Depois comecei no rádio, depois comecei a fazer um programa, e logo aos 17 anos veio o teste como repórter. Daí comecei a fazer reportagem, e olha só o meu primeiro apelido de repórter, Pica-Pau.
Pica-pau. Era Pica-Pau. Me chamava repórter de Pica-Pau chamando, né? Nós tínhamos as rádios que era bem, com bastante audiência, que era concorrente, então nós queria ali alcançar a audiência para ganhar os ouvintes, né? Da nossa cidade, que a outras rádios, ela alcançava muita cidade. E começamos. E daí comecei a fazer, né? Errava no começo, logicamente e tal. Daí comecei a fazer reportagem e aí fui me aprimorando. Daí um dia comecei a estudar isso aí. Comecei, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a ler. Aí eu ia nas rodovias e via aquelas placas de outdoor e começava a fazer propaganda, gravar, brincar assim, né? Sim. Ficava brincando. Aí um dia eu pedi para eles ficar na rádio para treinar, fazer locução de reportagem, né? Mudar a voz, aquelas coisas e tal. Aí foi indo. Eles viam muito interesse. Até que eles interessaram também de me levar em Londrina para fazer um curso de dicção. Aí eu fui lá fazer esse curso de dicção. Aí foi onde daí tudo aprimorou. Aí depois eu comecei a ser um dos comunicadores oficiais da rádio, né? Da Rádio Clube de Faxinal. E por lá, Rádio Clube, eu fiquei por 7 anos, mais ou menos 6, 7 anos trabalhando, né? Depois saí, eu voltei. Aí eu comecei a trabalhar em outras rádios. Aí eu fui para a Rádio Londrina, aí eu fui em outras rádios. Depois veio o primeiro casamento, veio os primeiros filhos, né? Depois eu fui para o interior de São Paulo. Aí teve uma separação. Depois, com a esposa que eu estou hoje com ela, estou há 25 anos, né? Então, Deus, depois eu vou entrar na área espiritual, né? Porque foi Deus que usou ela, converteu ela primeiro para mudar minha vida. Mudar a vida, sim. Aí eu fui para São Paulo, na rádio lá em Buritama, em Araçatuba. Aí eu trabalhei com algumas rádios no interior de São Paulo. Aí eu participei de mais de 20 rádios, contando em 3 estados brasileiros, né? E depois eu vim para Santa Catarina, né? Agora vamos chegar aqui em Itapoá, né? Veio direto para Itapoá, pastor? Foi assim, eu era assessor de imprensa do dono da rádio, porque depois, na época, era o Peter Braga Curtis, e depois eles venderam para o Neif Maluf, e depois o Neif Maluf vendeu para, no caso, o Edson Silvalino, que era deputado estadual na época, e era deputado, então eu fiquei como assessor de imprensa da prefeitura, da Dona Sueli, na cidade de Grandes Rios, né? Que também é norte do Paraná, perto lá de Faxinal. E quando chegou o final de ano, nessa época que está se aproximando agora, foi em 1997, né? Eu falei assim, eu vou fazer o seguinte, pedi uma licença de uma semana, eu falei, nunca passei a virar do ano na praia, agora eu tenho dinheirinho, né? Porque na prefeitura vinha um pouquinho mais, né? A gente ganhava mais. Sim. Falei, quero conhecer a cidade de Itapoá. E a primeira cidade que eu tive interesse antes, né, logicamente, eu fui para Balneário Camboriú, né, não vou esquecer disso, em Balneário Camboriú, que eu ia só para conhecer. Só para descansar. Para descansar. Mas antes de chegar em Itapoá, eu tenho que contar essa história que estava esquecendo. Eu também fazia eventos. Aí chegou uma época lá, depois da temporada, chegou um senhor e falou assim... um lugar chamado Salum, na Barra Sul, de Balneário Camboriú. Eu preciso fazer eu sou promotor de eventos, eu queria fazer um evento chamado Garoto da Camiseta Molhada. Era muito na época, da época do Gugu Liberato. Aquelas coisas. Teve muito nessa época. Teve muito. Aí eu peguei e falei assim, mas rapaz, a temporada já passou, você não vai conseguir patrocínio. Eu falei, não, eu consigo, se eu deixar eu consigo. E não tinha carro. Aí eu fui na prefeitura, consegui com a Secretaria de Turismo e eles liberaram um motorista para mim pegar patrocínio. E eu consegui pegar patrocínio. Consegui, a gente fez lá, deixamos tudo muito bonito. Só que no dia do evento, foi as candidatas, as parentes das candidatas que não pagam nada, tinha contratado uma banda de Curitiba, no valor de hoje eram uns 12 mil reais. Veja só que loucura. E daí, do nada, não deu gente. Foi que fiasco. Fiz o concurso na época lá. Aí ali eu entendi que Deus já tinha um plano na minha vida. Veja só. Essa parte foi uma das partes mais árduas da minha vida, né? E quando eu cheguei lá, eu falei, Jesus, e agora? Tem que pagar tudo isso aqui e tal. Aí veio o rapaz da banda, falou para mim assim, olha, chamou de tudo quanto é coisa, né? Onde assim vê uma coisa dessa, aqui é uma responsabilidade, nós vemos de longe, tem que pagar isso, tem que pagar funcionário, tem que pagar tal. Eu falei, mas eu tentei, mas eu não posso viver de tentativa. Ele falou, mas eu também achava que ia dar certo e tal. E o dono do salão, depois ele começou a ser meio grosso comigo, falar um monte de coisa. Aí o dono do salão, vendo tudo aquilo, ele falou assim, esse menino não é vagabundo, esse menino não é o que você está falando. Eu duvidei que ele chegasse até onde ele chegou, eu duvidei.
que o evento não ia dar certo, eu já sabia. Mas eu deixei ele ir para ver onde é que ele ia. E ele conseguiu ir na prefeitura de a pé, coisa que muita gente de carro não consegue fazer. Ele conseguiu os patrocinadores, conseguiu todos aqui. Então, assim, ó, já que você está brigando com ele, você chama de vagabundo, eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou ver quanto ficou aí, eu vou te pagar você, tá? Deu um talão de cheque. E detalhe, na época, minha mulher estava grávida, estava no hotel, e eu tinha que levar as coisas ainda lá no hotel, né? E pagar o hotel, eu pagava diária, eu pagava para viver no dia a dia. E de repente esse senhor lá foi lá e pagou, falou assim, mas eu dou meia hora para vocês tirar tudo isso aqui da minha empresa, que agora é comigo o negócio. Ele ficou muito bravo da forma que ele falou comigo, né? Sim. E eu falei, eu não tenho dinheiro para pagar o senhor. Eu falei assim, mas não estou pedindo teu dinheiro. Eu só tava testando o teu esforço. Uma coisa que marcou muito a minha vida é isso. Aí eu falei sim, falei assim, tá aqui um dinheirinho, vai lá e paga o que você tem que pagar a diária de hoje do seu hotel e beleza? Que Deus te abençoe e tal. E falou, Deus te abençoe, na época do mundo ainda. E quando eu cheguei no hotel no outro dia, eu falei, e agora? Mas eu tinha 3 diárias atrasada, né? E eu disse, eu tinha uma para pagar. Aí e as horas chegando, e eu não dormia de noite, já tinha chegado quase 5 horas da manhã e tal, e aqui, ali, preocupado. De repente eu consegui dormir. Quando foi 11 horas, eu falei, meu Deus, passou do horário para me entregar o hotel. E agora? Quando eu cheguei lá, o rapaz falou assim, eu falei assim, vou ter que deixar minha mala aqui, minhas coisas aqui, eu vou tentar arrumar mais dinheiro, depois eu venho buscar minhas malas, você pode ficar com tudo aí. Eu falei, não. Você não deve nada aqui. Como não deve nada? Não, passou um senhor aqui, pagou mais 3 dias para o senhor ficar aqui, pagou os 3 dias, eu devo mais 3 dias para o senhor, e para depois o senhor se virar. Aí eu falei, Jesus, e agora? Aí eu peguei, chorei, e naquele momento eu enjoelhei, nunca esqueço. A Deus falei, Senhor, eu sei que meus pais foram cedo, eles eram crentes, e o Senhor nunca abandonou eles, e eu tenho certeza que o Senhor também nunca vai me abandonar. Naquele dia eu senti. E dali para frente, daí eu comecei a trabalhar na Secretaria de Turismo de Balneário Camboriú e passei a ser o locutor oficial do Projeto Verão. E entrei pela secretaria, depois teve um Match Point Bingo, um lugar lá que tinha lá. Aí eu gravei um programa chamado Compete Show, na TV Mocinho da Arbal Souza, de Balneário Camboriú. Fiz o programa na televisão, o Márcio Santos, o tetracampeão mundial, era o meu patrocinador, né? Aí ele fez o MS Sports, daí eu fiz umas participações na época do Tiririca, era a Florentina, naquela época, tudo lá. Aí eu fiquei bem conhecido, aí começou a vir as coisas. Aí lá na frente eu encontrei essa pessoa de volta e fui lá agradecer ele. Falou, eu vim te pagar aquilo que o senhor... Ele falou, não, aquilo não, aquilo foi um presente, porque a minha esposa é evangélica. E ela falou assim que Deus tinha um projeto na sua vida. Agora veja só como eu vim para Jesus. Agora chegou o momento. Esse é o ponto-chave. O ponto-chave. Foi assim, eu era muito de jogar pôquer, assistia muito pornografia, eu era viciado em pornografia. Onde o diabo mais me usava era ali. Né? Era 4, 5 horas por dia. Era viciado. Mas eu tinha certeza que não era eu, que era coisa do inimigo. E também, meus problemas eram esse. Era pornografia e era problema eu já testemunhei muito isso na igreja, nos altares onde eu preguei, né? Já fui para mais de 7, 8 estados pregar já e eu sempre levei esse testemunho, né, comigo. Eu não tenho dificuldade de falar isso, porque daí você vai entender o porquê. Ali nós pegamos, né, e quando eu tinha esse problema de jogatina e tal, e perdendo dinheiro, trocava a noite pelo dia, né, e aí o apóstolo Oliveira foi uma pessoa que eu nunca vou esquecer isso, né, porque foi uma pessoa que realmente ele sempre acreditou em me ganhar para Jesus. Então ele ia na nossa casa, ele levava um presentinho, fazia lá, de vez em quando eu estava jogando baralho, eu ia lá e escondia os baralhos, para ele não ver, e nem da igreja fazia parte ainda. Mas até que um dia minha esposa fez essa campanha, e nessa campanha ela chegou, 7 quarta-feiras das causas impossíveis. Veja só, eu era uma causa impossível. E ela fez a campanha, ela, meu filho, o Breno, né? Hoje o Breno já está com 22 anos, mas ele era pequenininho na época. Ele falou assim, daí era o final da campanha, e eu tinha um final de torneio, um final de negócio de jogar lá, né, de poker, né? Aí eu falei assim, nós já combinamos, você vai para a tua igreja, deixa meu poker em paz. Então fica lá. Olha a estratégia de Deus. Na época ali o apóstolo Oliveira estava arrumando a igreja ali. E ali tinha um lugar que você passava ali com a tábua, né, de tábua, porque estava reformando a igreja e aumentando ali tudo, né? E eu falei assim, amor, então faz o seguinte, então me ajuda, e até ali que tá escuro, tô com medo de passar por ali. Não, até ali eu vou. Cheguei,
Quando eu cheguei assim na ponta, é desse tamanho que nós estamos aqui, ó. A igreja é desse tamanho aqui, ó. É o que sobrou que estava dentro do culto. E eu peguei e falei assim, vamos fazer o seguinte, eu tô vendo o pastor ali, eu não tô entendendo nada que ele tá falando, porque ele tava orando, parecia um caixão de abelha. Ele tem uma voz grave, ele né? tem uma voz grave, né? E lá eu falei, não, coitado do pastor tá ali orando, minha esposa tá aqui, meu filho tá aqui, não vou. E eu tinha uma caixinha amplificada, né? Coloca na tomada, 2 microfones sem fio, tá ali, beleza. Corri em casa, eu morava, inclusive, ali no apartamento, em frente do mar ali, que era do seu Zé Indalício, Sim. né? Aí eu fui lá, busquei ali, e peguei a caixinha, levei lá na igreja. De repente eu tirei da tomada aquela outra, coloquei essa aqui, coloquei o microfone na mão dele e daqui a pouco limpou o som. Daí ele falou assim, ó, esse é o Deus que eu sirvo. Falei que ele para ele mandar um anjo aqui antes de terminar essa oração para limpar esse som. E Deus ouviu a minha oração e Deus enviou o anjo. Falei, mas eu, anjo? Cheio de problemas, cheio de pecado? Cheio de eu, B.O. anjo? Aí eu lembrei lá daquela questão que eu falei para você da frente do mar, que eu ia me jogar lá. Sim. E quando eu dobrei o joelho, eu falei, mais um dia eu falei com Deus, né? Deus recolheu meus pais eram da congregação cristã do Brasil, né? Meus irmãos são da Assembleia de Deus, e minha irmã profetizou um dia, lá em Londrina, ainda você vai pregar a palavra de Deus. A minha mãe, antes de falecer, minha mãe morreu dia 20 de outubro de 84. 84. Antes dela falecer, ela falou que eu e meu irmão, nós ia pregar a palavra de Deus. Então, há uma promessa, né? Tinha uma promessa. Aí eu lembrei daquilo e tal, falei, eu sou anjo, eu vou ficar nesse culto. Aí nesse culto, tinha mais um pessoal ali, e tinha um senhor ali que estava disfarçado, estava de boné, estava com bigode postiço, tudo. E naquele dia o apóstolo foi usado para mostrar o disfarce dele, né? Não adianta vir disfarçado aqui dentro, que aqui deu lá e falou. E aí esse homem tirou tudo e eu vindo isso na minha frente acontecendo. Nisso o pastor já ficou no culto, que o pastor não ia ficar, o pastor ia pro jogo. Isso, ficando. Acabei ficando, porque quando eu vi esse milagre acontecer, quando ele falou da caixa do anjo, ali já senti. Ali já bateu. Já bateu. Eu falei, não, opa, eu vou ficar nesse culto. Aí quando eu falei que anjo, que era até o final do culto, Deus vai falar que anjo que é esse, né? Pensei comigo, alguma coisa vai acontecer aqui. De repente, Deus usa ele para fazer lá algumas coisas. E depois, eu vendo tudo aquilo, aí eu peguei e falei, meu Deus, olha só, ó, Deus está nesse lugar aqui. E lá só tem nome de diabo na mesa, nome de sei o que na mesa, um querendo ir embora com raiva, eu ia embora com raiva, perdia tudo, via um vazio, depois vontade até de se matar. Falei, não, eu vou ficar aqui. Daí na hora ele falou que quem quer aceitar Jesus, ou reconciliar com Jesus, né, que vem aqui à frente. Aí eu chorava assim, que a lágrima era tão quente que parecia que ia tirar couro do rosto, de tão forte que era. E eu senti uma mão assim, sabe, aquetando meu coração e arrancando uma sujeira fora. Falei assim, não, eu não te chamei, eu não te coloquei nessa terra para você fazer isso, eu te coloquei na terra para fazer a diferença. E quando veio esse sentimento que veio no meu ouvido assim, bem forte, e no meu sentimento, eu falei, não, eu vou ficar aqui nessa igreja. E ali eu comecei. E ali começou a jornada. Daí eu me aceitei a Jesus. Na realidade, eu peguei a Bíblia pela primeira vez, quando eu era 4 aninhos de idade. Pastor Miguel Pereira dos Santos, da Assembleia de Deus de Faxinal, já falecido, muito conhecido em todos os lugares aí, né? Então já tinha uma promessa. O pastor Adriano também, Cândido, né? Que me deu, na realidade, as primeiras Bíblias, né, que eu ganhei. Também já falecido há muito tempo, da Igreja Batista, né? Então, eu já tinha, na realidade, um encaminhamento. É que a gente chega a certa idade, né? No caso, o pastor teve um contato com o evangelho ainda como ainda criança. Exatamente. Aí afastou, exatamente. Né? Aí foi se encontrar com Jesus de novo. Já quantos anos o pastor tinha nessa época? Vai fazer 11 anos agora. Eu estou com 52. 52. 41 então. anos. E foi tão rápido o meu concerto, que aí nós não era casado, né? Eu e minha esposa, nós estávamos juntos. E eu falei, não, agora vamos consertar tudo. Aí nós marcamos o casamento, nós casamos no dia 21 de setembro de 2013 e batizamos no dia 22 de setembro de 2013. Um dia casei, no outro dia batizei. E ali também houve um milagre muito grande, também que o apóstolo falou também na igreja. Estava chovendo muito. Sim. Inclusive essas imagens estão no YouTube, né? Do dia do batismo, tá lá, o milagre aconteceu, a chuva parou e o sol só descia onde nós estávamos, né? E houve mesmo a profecia e houve também o cumprimento de Deus.
E ali eu, minha esposa e meu filho se batizamos nesse mesmo dia, né? Família toda. A família toda. E ali, dali para frente, começou as verdadeiras batalhas. É isso que eu falo para você que é cristão, você que está começando agora, você que se converteu agora. As batalhas chegou, fica tranquilo, porque você achava que lá era bom, né? É melhor agora, depois que você vencer as batalhas, porque daí as bênçãos vêm bem melhor que você imagina, né? É isso que eu aprendi, né? Então, aí depois começamos, né? Aí fui levado a diácono, aí fui ali. Mas pensa um Pedro na vida do pastor Oliveira, da apóstolo Oliveira. Era brabo mesmo. Era um Pedro, né? Aí ali... Sanguíneo. Aí fui ali conversando tal, e dei muito trabalho para ele, mas também ajudei muito, né? Eu sempre fui dedicado a fazer eventos, a obra, né? Fazemos costeladas, fizemos um monte de coisa para poder construir ali tudo, né? Sim. Ele sempre cuida da recuperação. Enfim, foi muito bom. E eu cheguei a ser, né? Daí fui ungido a pastor ali na igreja. Ali também. Apóstolo Oliveira. Apóstolo Oliveira, né? E o pastor Rogério Lemos também estava junto. E me lembro, daí depois disso aí, daí Deus tem falado com nós. Deus falou até com a minha esposa que Deus nós ia tirar daqui e ia levar para uma terra que a gente ia sofrer muito, né? Sim. Mas era por pouco tempo. Depois Deus ia entregar uma grande vitória para nós. Daí houve um chamado para a gente ir até a cidade de Faxinal, e na época tinha os ceifeiros da última hora, onde era a igreja que nós estávamos. E eu tive uma revelação muito forte. E depois Deus começou a entregar os dons, né, espirituais, para a honra e a glória do Senhor Jesus, porque nada é do homem, tudo é dele. Daí Deus começou a me usar nas profecias. Deus me deu o dom de cura, de revelação e, né, de profecia. Então, e a gente sabe que a gente nunca pode usar o nome de Deus. É Deus que tem que fazer. Desculpa, pastor, quanto tempo de conversão e até o pastor ser ungido a pastor? Acho que foi 6, vai fazer 10 anos que eu como pastor vai fazer 7, foi 4 anos. 4 anos? Foi 4 anos depois eu já foi 4, 5 anos eu já fui pastor. E depois, até hoje, né, graças a Deus. E houve, né, aí Deus tinha falado comigo, com a minha esposa, que nós ia ser levado para uma terra que era Faxinal. Aí o meu irmão convidou meu irmão, era pastor presidente desse ministério. Aí chegamos lá, ali foi o aprendizado, orar de madrugada, 3 horas da manhã. Atenção, irmãos, Deus vai te levar para uma terra para você aprender a orar. E leva. Vai para você aprender a orar, porque a gente só vai orar mais nas dificuldades. Na dificuldade. A gente, quando está bem, a gente não vai orar só o que a gente acha que é necessário. Deus abençoe a minha noite de sono, em nome de Jesus. Pronto, e amém. Amém. Lá não, lá eu vi que ficou estreito. Sim. Por quê? Nós ganhamos o aluguel, o salário que foi prometido nos 8 meses que eu fiquei lá, nunca recebi um salário, as dívidas tudo acumulando, tudo ficando, meu Deus, terrível, só minha esposa trabalhando, e eu trabalhando para a obra ainda, e eu só na obra, ganhando almas para Jesus, e tal. Resumindo a história, Deus me deu uma revelação de madrugada: filho, eis que te digo nesse sonho, bem assim, e foi num sonho, foi uma visão, né? E Deus mostrava uma grande confusão dentro da igreja, a igreja se dividindo, porque Deus não estava se agradando da forma que algumas pessoas estavam conduzindo a obra dele. Sim. Começando pelos cabeças, né? Pessoas que eu amo até hoje, né? Mas assim, houve e Deus mostrou o nome Fonte de Vida. E Deus foi desenhando assim, ó, o foguinho do Espírito Santo, a fonte da purificação e a Bíblia, que é a palavra. Já fez a logo, já vou passar. Aí Deus foi desenhando e eu fui indo. Jesus, é muito forte isso. Daí coloquei Ministério Pentecostal Fonte de Vida. E começamos um projeto de oração. Pedi 3 confirmação, né, de sinais. Deus deu 5 sinais em menos de 10 dias. Daí eu cheguei para o meu irmão e falei: meu irmão, se prepara, o vento está chegando, vai acontecer uma grande confusão aqui dentro, vai ter uma divisão de igreja, mas Deus já deu a placa. Porque placa não vai ter no céu, placa só tem na terra.
A placa é para a organização das almas, né? Para você ter um ministério, para você servir, para você ser fiel a Deus dentro do seu ministério, né? Por isso que uma coisa que eu não gosto de fazer é arrancar a ovelha dos outros. Sim. Agora, se ela não faz mais parte do ministério, se ela está perdida ou se ela está afastada, aí nós temos a obrigação de resgatar. Com certeza. Né? Agora, ir lá na igreja, arrancar das pessoas, eu nunca gostei disso, e Deus já me usou para várias pessoas para mandar voltar onde estava. Sim. Né? Quando Deus fala, eu obedeço. E quando eu falei assim, sério, não, sério, é por esses dias. Aí, nós sofrendo ali muito, né, gemendo, fazendo a obra gemendo, de repente chegou o seu Alcir Michels, né, que é de Garuva, já tinha feito um trabalho para ele na rádio ali de vendas, ele me ligou, falou, ô pastor, tudo bem? Tudo bem? Aqui é o seu Alcir, eu quero te fazer uma proposta para você vir morar em Garuva. E eu falei assim, seu Alcir, agora não tem como mais, porque eu estou em Faxinal, estou fazendo a obra de Deus aqui, mas a proposta que eu vou fazer para você é irrecusável. Daí ele fez uma proposta irrecusável, né? Uhum. Daí ele falou assim, vou te dar os primeiros dias da casa para você aqui, vou te ajudar, vou ir buscar a tua mudança, você não se preocupe em montar móveis, vou dar a casa com internet para você, aí você vem aqui, aí eu vou te dar uma porcentagem, eu vou te dar mais um salário bom para você, e tá bem bom mesmo. Ele acreditou. Daí eu falei pro meu irmão, meu tempo de faxinal acabou. Daí ele ficou meio desesperado, falei assim. E foi bem na época que eu saí dali, que eu estava indo embora, foi na minha despedida, que aconteceu a confusão na igreja. Aí meu irmão, e bem nessa hora agora eu vou ficar sozinho? Falei assim, não vai ficar sozinho. Deus está me tirando daqui, para me levar para Garuva, Deus tem um propósito naquela cidade, Deus vai levantar pessoas lá dentro, e a cidade de Garuva ainda vai abençoar você aqui, porque isso foi Deus que falou. Então, quando Deus fala, Ele não mente. Sim. E meu irmão, no começo, não foi fácil para ele. Passou uma luta muito grande. Mas para a honra e a glória do Senhor Jesus, hoje, começamos, viemos para Garuva, tudo que Ele prometeu, daí logo ele faleceu, foi uma tristeza muito grande, uma perda muito grande, uma pessoa que eu tenho uma estima, a minha patroa hoje, que é a Bruna, né, a filha dele, né, e a esposa do falecido seu Alcir, as pessoas que comandam a rádio ali hoje, mas é a Bruna que mais está à frente, com as lutas, nós estamos juntos, e o seu Alcir falou comigo, e ele aceitou Jesus antes né? Ele tinha apelido de padre, ele foi vice-prefeito de Garuva já, né? Uhum. E ele falou assim, daí ele conheceu a verdade, tanto é que o cunhado dele, né, se converteu, conheceu a verdade, que hoje é o nosso pastor Ney, foi pastoreado há 15 dias atrás, lá em Curitiba, pela convenção, e ele começou ali com a gente há 6 anos atrás. E hoje é um grande exemplo que eu tenho lá no ministério, né, que é o pastor Ney. E ele pegou e apresentou o pastor Ney. O pastor Ney foi a primeira pessoa que foi dentro da igreja, lá onde nós locamos pela primeira vez. E engraçado que eu fui em alguns lugares. Eu falava, senhor, é aqui? Eu orava, é aqui. Daí eu ia lá, não, isso aqui já está alugado. E já tinha 6 meses sem alugar, mas já está alugado. Eu ia no outro, senhor, é aqui? Acabei de alugar. Falei, meu Deus, não... e tal. E daí, eu sei onde nós colocávamos o pé, Deus prosperava para as pessoas. Daí eu falei, senhor, o senhor quer continuar nos bananais, nas casas? Porque eu ia lá, nós ia evangelizar lá fora, né? Sim. E eu falei assim, o senhor quer continuar fazendo esse projeto, ganhando essas almas para lá? Sem problema nenhum. Daí Deus falou, não, a casa já vai ficar pronta. Já vou dar a casa para vocês. Daí no outro dia deu uma chuva lá, fui fazer uma oração numa casa, com a canela cheia de água, mas voltando ali, mas é um propósito de Deus voltando ali, uma irmã também que converteu com a gente na época aqui em Itapoá, a pastora Rosa falou assim, ali, meu irmão ia abrir a igreja ali, mas não deu certo, você não quer ver ali? Ou abrimos lá, deu certo, abrimos o ministério, começamos, não tinha uma cadeira, não tinha um centavo, não tinha nada. E agora, Senhor? Fomos para a oração, joelho no chão, oramos, Deus falou assim, o ministério é meu, fica tranquilo, tudo vai chegar. Aí chegou assim, falei assim, do senhor dá. Aí eu falei assim, primeiro vamos ver as cadeiras, né, porque tem cadeira. Chegou lá o vendedor de cadeira em casa, eu falei, senhor, se é do senhor para comprar essas cadeiras, o senhor vai levar o vendedor na minha casa, não é na rádio, não é na rua, lá do lado de casa, e sentado nesta cadeira aqui dentro de casa. Ele vai ter que sentar aqui, aí eu sei que é do senhor as cadeiras. Uma semana depois, estava lá o homem naquela cadeira, sentado e oferecendo. E não tinha nem nome para comprar, porque eu estava muito endividado. Sim. Aí daí eu falei assim, o seu Gruber, já faleceu também um ano retrasado. Falei, seu Gruber, eu não tenho condição, mas eu tenho fé. Eu falei, pela tua fé eu sou teu avalista. Pode comprar aí. Então, coloca 70 cadeiras aí, personalizadas, almofada, tudo certinho, 22 mil reais. Quer dizer, tinha 18 mil e pouco. Eu falei, não, coloca 100, que essa igreja vai ser pequena.
Falei, vou na tua fé, pode pôr assim. 6 de abril, né, há 6 anos atrás, ali 3 horas, 5 dias 6, chega as cadeiras, no dia da inauguração da igreja. Eu não acreditei quando eu vi. Aí tinha que comprar o som, parcelamos R$9.000 por mês. Fizemos um carnezinho lá, ajuda da cadeira, ajuda disso, ajuda daquilo e tal. Aí fizemos ali, cada um ajudou um pouquinho, já tinha umas 30 pessoas, né? Todo mundo ajudou. Aí construímos uma igreja, montamos uma igreja. No dia da inauguração, faltava 10 para 7 da noite para começar a inauguração, o rapaz tinha instalado o último ventilador, nós ganhamos 5 ventiladores no dia e o bebedor no dia, nós ganhamos no dia. Que benção. Aí Deus foi colocando tudo lá, daí ninguém acreditava. Aí foi um culto maravilhoso, deu muita gente, né? Meus amigos de fora, daqui de Itapoá, de Guaratuba, de Joinville, lá de Faxinal, os pastores onde eu fazia antes, né, da na GCM, antes da outra convenção. Aí vieram ali vieram prestigiar, foi uma benção. Dali começou. Pastor, hoje a gente sabe que tem a Fonte da Vida lá em Garuva, né? Isso. Tem aqui em Itapoá, na Avenida Celso Ramos, né? Exatamente. Mas eu quero fazer uma pergunta para o pastor, assim, não que ela seja de polêmica, né? Sim. Mas é só para um fato de conhecimento mesmo. Certo. O pastor, ele é pastor em Garuva, correto? Sim. É pastor aqui também, porque é uma igreja filha. No caso, uma filial, né? Exatamente. Mas assim, faz pouco tempo que eu estou participando ali do Compai e eu já vejo que faz bastante tempo que o pastor é envolvido com o Compai, né? Que é o Conselho de Pastores aqui de Itapoá. Sim. Como se deu esse envolvimento, assim, logicamente pelo influência que o pastor tem, né? De comunicação, tudo, conhecimento do pessoal aí, geral aqui de Itapoá. Eu queria que o pastor contasse um pouquinho como que o pastor foi inserido nesse conselho e como já está um tempo inserido nisso, queria que o pastor contasse para nós assim, um pouquinho da história, até porque assim, vai vir também conversar com a gente o pastor Nivaldo, já está agendado para a gente trazer. Nosso presidente hoje. Exatamente. Então ele vai estar vindo, vai estar conversando também, mas a gente sabe que teve o apóstolo Oliveira, que sim, foi através dele que eu vim para o Compai. Foi presidente também, né? Isso. Teve, acho que o primeiro presidente, se não me engano, foi o pastor Gilmar. Isso. Né? Teve no que é o nosso pastor passado, de honra, né? É o nosso pastor de honra do Compai. Foi o do podcast passado. E teve um tempo em que pastor Adriano também, que pediu uma licença por conta de questões políticas, né? Questões políticas, né? Isso. E eu acho que agora é o quarto presidente que está, né? Se eu não me engano. Acho que foi o pastor ali, depois teve o pastor Adriano, o pastor Oliveira e o pastor Nivaldo. Então eu queria um pouquinho dessa história, pastor. Pincela um pouquinho para não tirar o assunto do pastor Nivaldo. Mas certo. Mais relacionado ao pastor aí, como é que chegou foi assim, a gente tem que ser grato com as coisas de Deus, principalmente das pessoas quem Deus escolheu para mudar a minha vida. Sim. Né? O apóstolo Oliveira, eu sempre tive uma gratidão muito forte com ele. Apesar que ultimamente não está muito legal, mas estou orando, a gente ora. Mas assim, o que acontece? Quando ele foi eleito ao Compai, teve uma polêmica na época dele com o pastor Adriano. E outra coisa, a gente tem que viver com a verdade. Se a gente prega a verdade, a gente tem que ser verdadeiro. Perfeito. Né? Então, se um dia lá atrás uma pessoa me ganhou para Jesus, e ele sabe do trabalho que a gente fez aqui na igreja, na época que a gente né, que eu fui ovelha dele. Sim. Né? E então ele sabe dos conhecimentos que a gente tem, do capricho que a gente tem, da qualidade que a gente tem. Então ele automaticamente, porque o pastor Nivaldo era o vice dele, né, na época lá, eles me chamaram, eu fiz acho que umas 3 ou 4 reuniões lá em Garuva com eles, fiz uma programação e tal. Infelizmente veio a pandemia, não deu para realizar aquele projeto que a gente tinha. Sim. Porque mesmo que a gente queria fazer, a gente estava em possibilidade de fazer. E como o apóstolo tinha me ajudado muito tempo, eu senti uma forma de ser grato com ele, né? De respaldar, tanto é que a gente ficou ali por 2 anos com ele ali, aos trancos e barrancos, vamos dizer assim, porque vou falar um pouquinho, eu sei que vai dar uma polêmica, mas eu vou ter que falar. Sim, né? Fica à vontade, pastor. Assim, ó. Essa ideia, não que a ideia seja polêmica, mas o nome do programa Pode Questionar por conta disso. Eu fico perguntando assim, tem muitas igrejas, isso quando eu participei ali no começo com o pastor Oliveira, né? Foi muito dificultoso. Primeiro que veio a pandemia, veio algumas coisas, veio muita cobrança, né? Lógico que faltou, não adianta, que a gente sabe, né? Faltou. Tem muitos pastores que estão, vamos falar a palavra-chave aqui, estão tristes
por fato de não ser aquilo que foi combinado que seria lá no começo. Um exemplo. Exato. É isso que eu ouvi de vários pastores. Não, a gente tem que fazer uma união de pastores, não uma confusão de pastores. E é o que estava acontecendo, realmente era uma confusão de pastores, Sim. né? Pelo menos o que as pessoas comentavam. E eu vim aqui para somar, não vim aqui para dividir. Já fui questionado quando eu vim para cá. Você está de Garuva, o que você está fazendo aqui? Você tem que ir lá de Garuva. Sim. Mas o reino de Deus depende só de Garuva? O reino de Deus depende só de Itapoá? O reino de Deus depende só... Reino de Deus? É reino. É reino. Eu não posso, se alguém daqui de Itapoá ir lá para fazer algum questionamento, desde que seja com cordialidade. Sim. Não, tem gente que vai montar uma igreja do teu lado lá para te afrontar. Aí não. E coerência, né? E coerência. Agora, quando você vê necessidade que Deus prova, foi ali, Deus usou alguns profetas, Deus está falando, aí você vai ser desobediente? Não. Por isso que tem dado certo todas as vezes que a gente faz, porque Deus está à frente. Sim. Então, o que aconteceu no Compar no começo? Daí o apóstolo me procurou, e quando eu vim aqui numa reunião, eu vim para uma reunião, eu nem sabia que ia fazer parte. Ele automaticamente me colocou. E eu entendi que Deus estava me permitindo entrar ali para ser grato pelo que ele fez, né? Ele me deu para Jesus e tudo mais. Sim. Então, começamos a fazer um trabalho, tal, veio a pandemia, veio tudo, né, tal. Mas sempre houve, né, uma questionalidade, né, desde quando o pastor Adriano, ele teve aquela participação, né, e eu fui uma pessoa que me levantei contra o pastor Adriano. Eu me levantei, até numa das reuniões que eu estava lá, foi forte, questionei ele, levantei. Só que Deus, chega de madrugada, Deus me cobrou. Falei assim, isso não é papel de pastor. Isso não é papel de cristão. Ali não é lugar de você fazer o que você falou que você fez. E quando Deus falou comigo forte, e como eu sou um homem que gosto de ser obediente à palavra de Deus, eu peguei meu carro, minha esposa, e fui até a igreja dele e fomos lá pedir perdão para ele. Falei, eu errei com o Senhor, e errei feio, e eu vim aqui para te pedir perdão em nome de Jesus, porque Deus tem um projeto para dar continuidade, né, do Compai, e se Deus permitiu estar aqui no Compai, porque até era eu para ser o presidente, e houve uma guerrinha ali para um ou outro, eu nunca precisei nada disso, que eu não gosto nem, eu estou aqui eu quero resultado para Jesus. Sim. Se tiver resultado para Jesus, não importa, pode ser o quinta categoria lá, não tem problema nenhum, porque não estamos atrás de cargo, nós estamos atrás de vidas e almas, né? Esse é o projeto. Então, aí eu peguei e tal, até que eu fui lá pedir perdão para ele, daí ele aceitou o perdão, a pastora Cris aceitou o perdão, e foi muito bonito, assim. E depois disso aí, nosso relacionamento cresceu, ele já esteve lá na igreja, eu já estive aqui. Amém. E tal, porque Jesus quer isso. Agora, o que acontece com alguns pastores aqui? Aquele pastor, não vou se aproximar dele, o perdão existe. Só que tem pastor que prega perdão, fala de perdão, e faz afronta, e não perdoa, e não vive. E não é poucos não, tá? Sim. Eu tenho passado em alguns lugares aí, eu tenho pregado em lugar, e Deus me usou uma vez dentro de uma igreja, para dar de dedo no pastor que estava em cima do altar. Falei, pastor, eu não te conheço, mas não adianta você estar aqui em cima, vir pregar, e se você ser obrigado com a tua esposa lá. Aí a pessoa do lado falou assim, não adianta mentir que eu estava do lado. Sabe? Pastor, então, eu tenho uma visão assim, um pouco de fora, né? Porque eu estou começando a participar do Compai agora, ali estou indo em algumas reuniões, tá ficando bom, cada vez melhor. Mas assim, algumas vezes, eu lembro o próprio pastor Adriano mesmo, o apóstolo Oliveira, veio até aqui na nossa igreja, convidou para a gente participar, e era algo que eu sempre não rejeitava, justamente por conta disso, sabe? Exatamente. E eu, graças a Deus, assim, eu até falo para o pessoal que está perto de mim, assim, eu não sei se é uma qualidade ou é algo que me desqualifica. A sinceridade, às vezes, ela, no excesso, ela é ruim, né? Porque às vezes você não mede a palavra para falar para a pessoa. Então, eu preferia, às vezes, ficar de fora para eu não ser tão sincero, porque eu poderia ofender alguém, entendeu? Então, eu olhando de fora, assim, eu sempre via realmente isso que o professor falou. Muita confusão. Exatamente, e uma disputa de poder que não era para ter dentro de um conselho de pastores. E que não leva nada para o reino, né? Que não ia, justamente, essa é a palavra, não ia trazer nada de benefício para o reino. Pelo contrário, ia trazer divisão, desunião, confusão. Então, assim, eu sempre falei pro pessoal, cara, eu não vou participar, eu não participo por conta disso. Falei, de confusão basta aquelas que a gente já tem dentro da nossa própria vida particular, eu vou mexer com... Ainda mais, assim, algo que eu sempre falava assim, a gente conversar com ovelha
né, com os membros da igreja é uma coisa, e a gente conversar com pastores, aí a gente vai entrar na didática pastoral, que às vezes o senhor não vai concordar comigo em alguma coisa e a gente vai ter que debater Bíblia, e algo que às vezes, se a gente não souber conversar, não é saudável, né? Porque acaba se ferindo. Sim, sim. Então eu falei assim, não que debater a Bíblia não seja saudável, lógico que é. Eu vou aprender com o senhor e o senhor vai aprender comigo. Lógico. Mas às vezes que a gente saiba conversar e expor. O pastor Marcelinho, né? O pastor Marcelinho vai falar o que ele pensa, agora eu vou falar o que eu penso. Exato. E respeitar, né? E respeitar. E o Espírito Santo vai falar assim, na verdade é isso aqui que eu quero, é assim que funciona. Então a minha visão de reino é justamente sobre isso. E tem muitos pontos onde às vezes, por questão de um ser mais pentecostal, o outro ser neopentecostal, o outro ser tradicional, e o outro ser a igreja da parede preta, que gerava esses conflitos, né? Sim. E infelizmente até hoje a gente sente um pouquinho disso. Melhorou muito. Não dá para. Deus está trabalhando nisso daí, tá caindo por terra isso aí, graças a Deus. Se me permite, fica à vontade. Eu não tenho obrigação de concordar, mas eu sou obrigado a respeitar. Respeitar. Entendeu? É que nem a parte do homossexualismo da Bíblia, né? Se eu concordar com ele, eu também sou conivente do pecado. Sim. Né? Mas eu tenho que respeitar, porque a palavra diz, ama teu próximo como a ti mesmo. Não falou cor, não falou o que era e tal. Então eu entendo isso. Agora, a mesma coisa aqui, né? Agora, errar não é o problema, pastor. Não. O problema é não querer consertar o erro. Eu sempre prego isso na igreja. Falei, você errou, mas sabe qual a maior qualidade de um ser humano hoje? Sabe qual é a maior virtude de um homem, de uma mulher hoje? É você reconhecer que você errou. Sim. Se você reconhece que você errou, você acaba com todos os problemas. Você mata todos os problemas. Por quê? Porque você está ciente. Nem você. Porque, com todo respeito, tem pessoas que mentem e acreditam na própria mentira. Na própria mentira. Então, isso não pode acontecer no reino de Deus. Achando que a mentira vai se tornar uma verdade. Exatamente. Então, assim, não é problema errar. Eu não tenho dificuldade de pedir perdão, porque eu prego perdão. Muito perdão. Então, eu senti. Esse dia atrás, eu tive que pedir perdão de novo lá na igreja. Né? Eu tive que pedir perdão. Porque, às vezes, a forma que eu falei, achei que não era certo. E depois o Espírito Santo... Só que eu sou muito obediente ao Espírito Santo. Sim. Se ele falou não, sim, não. Agora, sobre o Compai, hoje a gente está muito feliz no Compai. Sim. Hoje a gente está vendo um Compai sendo reativado. O pastor Nivaldo com muita vontade, os pastores que estão ali no Compai. É luta para a gente ali. Sim. A gente uma pergunta que eu fiz um dia ali, numa reunião. Eu falei assim, engraçado. Enquanto estava tendo uma gestão, tinha uma marcha para Jesus na cidade, entendeu? Só que a única coisa que alguns pastores esqueceram é que a marcha era para Jesus, não era do homem. Exato. Então, se você olhar para o homem, você para. O que a palavra diz? Pega no arado, não olha para, né? Sim. Então, agora tem tuas razões também para você não participar de algo. Exato. Né? Porque tem tua preservação, você tem um ministério, você tem uma integridade, você tem, né, um caráter, né? E, infelizmente hoje, quando eu não tenho medo de falar e falo. Tem muitos pastores hoje que querem saber de status, quer saber de se aparecer, quer saber de ficar gravando vídeo toda hora, e porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Isso não precisa. Jesus está vendo o que você está fazendo. Com certeza. Né? Lógico, se você tiver que fazer uma divulgação de algo, né? Se tem uma vida que entrou para Jesus, eu prefiro 1000 vezes esses vídeos e tomar cuidado hoje. Porque nós perdemos uma ovelha dentro da nossa igreja, que está assistindo um vídeo lá, né, de pastores que falam que hoje não precisa mais de batismo, não precisa mais tomar ceia, não precisa, porque Deus já carregou nosso pecado na cruz. Então tá salvo. Sim. Misericórdia. Então tem que tomar muito cuidado. Por isso que é muito bom esclarecimentos. Exato. Então, quando voltando a falar do Compai, hoje o Compai, em setembro, dia 12 de setembro, foi a nossa posse, né? Na posse eu fui surpreendido por Deus da nossa sede própria, que um profeta tinha entregado no dia 1º de setembro lá. Fui lá, por quê? Porque a gente está fazendo para Deus com alegria. Ali nós teve a nossa posse, que foi um evento muito bonito, né? Foi para Jesus. Nós já tivemos ali, né, o primeiro culto do Compai. Nós tivemos agora recentemente a capelania, já fizemos a capelania pelo Compai e com a GCM, e fizemos também, né? Agora hoje vai ter o segundo culto do Compai. Isso de setembro, outubro, novembro, 2 meses. 2 meses. Então, mas por quê? Não estamos focados no que os outros estão falando, pensando. Estamos focados para Jesus. Exato. Quem quiser participar, as portas estão abertas. Entendeu? Se você que errou, quer pedir perdão, reconheça o teu erro para você voltar. Não queira tentar você falar, eu sou melhor, eu sou maior. Isso não vai levar a nada. A humildade é o segredo.
Humildade. Sabe o que é humildade? A humildade gera caridade. A caridade na Bíblia significa amor. Se você não tiver humildade de você reconhecer que você errou, que você pode melhorar. Agora, como é que eu prego uma coisa em cima do altar e vivo outra na frente de todo mundo? Sim. Isso está acontecendo em muitos lugares, né? Se Jesus voltasse hoje, meu Deus, eu ficava desesperado. Porque muitos que se dizem, entre aspas, profetas, estão dando profetadas, porque uma coisa é você ser usado por Deus e outra coisa é usar Deus. Exatamente. E tem muita gente usando Deus, né? E Deus nunca vai corresponder a isso aí. Então, hoje eu tô muito feliz no Compai, eu tô aqui, me esforço. É difícil eu faltar uma reunião, venho lá de Garuva, pego meu carro aqui, com despesas próprias, né? A maioria das vezes, e para ajudar. Eu estou aqui pelo reino de Deus. Para somar. Para somar. Agora, antes de sair de Garuva, eu estava vendo ali, que ele é vereador agora, o Olivério, né? Que é o sargento Olivério, que é da Assembleia de Deus. E ele, olha que atitude bonita. Está marcado agora para o dia 10 de dezembro uma marcha para Jesus em Garuva. Sem nenhum conselho na cidade, não tem nem conselho de pastor na cidade. Não tem nem conselho de pastor. Entendeu? Tá ali, mandou para nós, pegou os pastores da cidade, criou um grupo, quem quiser fora, vamos dizer, sai, mas se você quiser, venha somar com a gente. Não, e tá ali, todo mundo se movimentando, todo mundo gostou da ideia. Sim. Entendeu? Isso que nós precisamos. Agora, nós estamos passando por dificuldades. Tem igreja, eu não vou citar aqui por ética, né? Tem igrejas que não aceita pregar em outra igreja. Não aceita isso, né? sistema, entendeu? Tem igreja da própria denominação, porque é de Guaratuba, não pode aqui em Garuva ou Itapoá, Sim. porque é de Garuva. Eu tenho pastores dessa denominação que vai lá, já pregou ceia para nós no nosso ministério sem problema nenhum. Sim. E os da própria cidade nos descarta. Entendeu? É complicado. É dolorido isso aí. Eu falo muito isso, sabe? Tem algo que, assim, eu tenho eu sou sincero de falar, Sim. eu tenho um apreço muito grande com o pastor Adriano. Sim, hoje aprendi a amar muito ele. Por conta sempre da sinceridade dele, sabe? Então ele sempre foi um pastor que esteve muito, muito próximo, assim, de mim, sabe? Eu congreguei, eu voltei para... minha vida foi... Eu tive um contato com o evangelho ainda jovem, me desviei, fiz um monte de coisa errada, depois fui retornar com Jesus aqui em Itapuá, na igreja quadrangular lá do Pontal, com a pastora Inês. Sim. A pastora Inês cuidou 9 anos de mim como ovelha, me levou ao obreiro, fui pastor auxiliar com ela lá e foi uma benção. Ela me ensinou muito aquela mulher lá, então amo ela demais. Até ela participou. É uma benção, viu? Participou não tem com muito a gente. Mas é uma benção. Participou com a gente no podcast retrasado. E é uma benção. Eu amo demais ela, assim, tenho assim, uma consideração tremenda com ela. Aí depois eu participei com o pastor Ricardo na Batista Renovada, fui também obreiro, diácono outro dele. Amigão, gosto é uma benção, eu amo demais ele também. E o pastor Adriano, eu nunca congreguei com ele, mas a hora que o Senhor entregou para nós o Ministério Avive, né, Comunidade Avive, ele foi o primeiro pastor que reconheceu, não que eu precise desse reconhecimento, sabe, pastor, de jeito nenhum, mas foi o primeiro pastor que reconheceu que realmente Deus tinha colocado algo sobre a minha vida. E amém. Mas a pastora Inês também, o pastor Ricardo também, todos eles também, assim. Mas o pastor Adriano, ele foi algo diferente, assim. Ele veio e ele falou assim, eu quero estar junto com você. Olha que lindo ele não me conhecia, olha, assim, sabe? Isso é reino. Ele falou, eu quero estar junto com você. Me chamava para ir lá na igreja dele. Ele veio aqui, a gente fez louvores aqui juntou as duas igrejas, assim, sabe? Lindo, lindo, lindo. Então, assim, e ele sempre pregando aquela união, e eu sempre vi isso no pastor Adriano. Ele sempre falou assim, cara, não importa se nós vamos estar lá, quem que vai estar lá, aquele jeitão dele falar, acelerado, quem vai estar lá, não importa quem está lá, vamos estar lá, vamos estar junto, muito ele. Tal. E é daquele jeito, assim, ele, vamos, pastorzão, eu te espero lá. E ele sempre buscando essa unidade. Sim. E de repente eu vi que ele afastou de tudo. Aí ele contou um pouquinho da história para mim, eu falei assim, pastor, fica tranquilo, tudo que é para ser seu, tudo que Deus tem para sua vida, Deus vai mover e vai voltar para o pastor, não importa, o homem pode lutar, e vai acontecer, se é projeto de Deus, vai acontecer. E eu fiquei muito feliz quando a gente viu que ele voltou para o Compai, e algo que me marcou muito da vida dele, junto com o pastor Nivaldo, acho que o pastor não estava lá teve um culto que não era pelo Compai, mas era dos pastores, lá fiquei sabendo. Foi lá no Pontal. Lá no Pontal, com o pastor Inês, que eu fui. Foi a primeira vez que eu fui participar de alguma coisa de pastor. Foi lá. Aí eu peguei e o pastor Adriano chegou lá, um momento de
estava falando alguma coisa assim, ele pediu perdão pro pastor Nivaldo, publicamente, no meio da igreja, um monte de pastores ali, ovelhas ali, tudo junto assim. Papel Eu de falei, cristão. cara, eu já era amigo dele, mas aquela atitude dele ali me ganhou mais. Falei assim, aí tem um homem de verdade, Olha aí, ó. e um homem de Deus de verdade, porque o cara assumir um erro. Se eu errei com o pastor publicamente, eu chegar a pedir perdão pro pastor aqui no secreto, é bonito, mas quando a gente tem um reconhecimento de pedir perdão publicamente, a gente está mostrando que... Só para identificar a sua fé como isso é de Deus, quinta-feira passada eu preguei aqui na nosso ministério, né, que Deus deu para cuidar. Eu fui o preletor. Primeira coisa que eu fiz antes de pregar é pedir perdão para o pastor Rogério e para o pastor Ivone, que eu tinha errado com eles esse dia atrás. Glória a Deus. Primeira coisa que estava lá no culto viu. E eu não tenho dificuldade com isso. Amém. Porque se o Espírito Santo cobra, tem muita gente covarde, com todo respeito. Sim. Né? Que o Espírito Santo fala, eu vou lá tirar sarro da gente. Não. É humildade, filho. Olha de onde Deus tirou, onde você está. Entendeu? Sim. Sabe por quê? Tem muita gente que pode se achar grande na terra, daí, e a palavra de Deus me ensina diferente, né? Que ele cresça e eu diminua. Sim. E eu sempre prego na igreja, o lugar mais alto que eu quero chegar é aos pés de Jesus. Que daí você vai ver a humilhação e a humildade. Nós temos que te humilhar aos pés de Jesus, temos que ser verdadeiro com ele. Nós só somos verdadeiros com Deus quando você... né? Eu tive afronta esse dia atrás com o pastor me afrontando, entendeu? Mas não tem raiva, não tem nada, eu oro, entendeu? Eu não tenho, porque enquanto tentam falar mal de mim, eu vou para o reino, vou fazer trabalho para Jesus. Eu sempre fui assim, desde o meu trabalho, aqui na rádio mesmo, tive várias vezes, tentaram me derrubar, tentaram, não conseguiram. Até uma pessoa que eu ajudei lá atrás, ajudei, a mãe queria pegar o dinheiro para gastar em outra coisa, eu falei, não vou dar o dinheiro, não, porque esse dinheiro foi para tua filha e tal, depois colocou no fórum, foi lá, não deu em nada. Por quê? Porque a gente sempre faz com amor. Eu queria deixar um recado bem importante aqui, eu sei que muitas pessoas vão assistir. O cargo de pastor, se você souber levar ele, aprenda a carregar a cruz. Uhum. Se você não sentir a dor da cruz, esqueça de ser pastor. Tem muita gente aí, só está ali, não. Se você não sentir a dor da cruz, você nunca pode se considerar um pastor. É verdade. Nós temos problemas quase todos os dias. Eu atendo mais de 5 a 7 pessoas por dia com problema, inclusive dentro do próprio ministério. Sim. Lutas. Hoje os problemas não estão tanto lá fora, estão dentro das igrejas. E outra coisa, aonde que está que é o versículo que eu quero trazer hoje ali? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem união. Né? Aonde está essa união? Sim. Só na hora de um abraço falso? No sorriso amarelado? Né? Para dizer que você é teu amigo, que você tem respeito, e chega lá depois, você sai perto de você e fica falando mal daquela pessoa, achando que Deus é cego, surdo e louco? Não. As coisas de Deus são loucura, mas não para essas coisas. Não para essas coisas. Então, eu aprendi algo da parte do Senhor. Se eu não te respeitar, eu não mereço respeito. Uhum. A minha liberdade termina onde começa a sua. Sim. E outra coisa, para mim ganhar com Deus, eu tenho que vibrar as tuas vitórias. Exatamente. E se eu sempre falo para a igreja, comemora a sua vitória, comemora a vitória do seu irmão como se fosse a sua. Porque senão é inveja. Então, a gente só vai vencer nesta vida, pastor. A gente só vai vencer na vida se a gente for verdadeiro comigo mesmo. Sim. Porque, às vezes, com Deus está difícil a gente ser verdadeiro com Ele. Muitas pessoas precisam ser mais verdadeiros. E se você não consegue ser verdadeiro nem com você, imagina se vai ser com Deus. Exatamente. Nós temos que entender que o tempo está passando, os sinais estão aí, né? Está tudo na nossa frente. E aí, gente brigando por causa de igreja, julgando as igrejas, porque aquela igreja... Eu posso não concordar, mas eu vou respeitar. E quantas vezes o senhor me convidar para vir aqui, eu venho para participar, tanto do culto. O dia que o senhor quiser ir lá na igreja, lá em Garuva, o senhor vai ser muito bem recebido, como todos daqui já foram lá, já viram. Sim. E eles falam assim, pastor, nunca imaginava que era tão... né? Porque assim, nada de mim aqui, irmão. Tudo é do Senhor. Tudo é Ele que fez. E a gente só vai crescer da forma que você está trabalhando. Dando liberdade de expressão, Exatamente. falar o que a gente pode falar. Ninguém está aqui para atacar ninguém, nenhum pastor, mas a gente pode corrigir. Exato. Como eu sou corrigido, eu também posso corrigir. Exato. Né? Na minha opinião, o que está faltando entre as igrejas hoje é o verdadeiro compromisso com o reino. Verdadeiro compromisso com o reino é você não ficar olhando para quem errou, é ir lá ajudar a consertar o erro para continuar junto. É meio... Isso que nós precisamos fazer. É meio até clichê, né, pastor, a gente falar assim, mas a minha visão de reino realmente é como está na Bíblia. Sim. O cabeça,
é indiscutível quem é. Sim, né? lógico. E Todos vai por ter um só, né? Então vai ter uma mão, vai ter outra mão, vai ter um braço, vai ter uma perna, vai ter o dedinho do pé, vai ter... E mesmo que seja do mesmo corpo, não são exatamente iguais. Exatamente. E aí mostra a multiforme graça de Deus. Então, assim, eu posso às vezes olhar para a igreja que o pastor está conduzindo e falar assim, eu não concordo com algumas coisas, mas tem algo lá que tem que ser maior do que qualquer outra coisa. Aquilo que nos une, entendeu? Exatamente. Então, assim, o propósito, seja da igreja A, da igreja B, da igreja C, é o mesmo. Deus não reúne pessoas, reúne propósitos. Entendeu? Então, é esse que é o foco. Então, eu vejo que às vezes a igreja, os pastores, isso é tão ruim que passa até para as ovelhas, para os membros da igreja, Sim. Que vai chegando num tempo assim que eles estão discutindo entre eles por coisas que não são necessárias. Eu até brinco, Deus tem muito mais coisa para se preocupar com aquilo que a gente está discutindo aqui, às vezes que não vai levar a nada, entendeu? Qual é o propósito? O propósito é ganhar almas, é fazer com que o evangelho seja conhecido e esperar a volta de Jesus, entendeu? O propósito maior do evangelho é eu olhar, as pessoas olharem para a minha vida e falar assim, tem algo diferente na vida do Leandro, tem algo diferente na vida do pastor Marcelo. Sim. Amém. O que é? É Jesus. Amém. E a gente apresentar esse Jesus para essas pessoas. Isso aí. Não é a condução que a gente leva ali, porque eu concordo que vou falar aqui algo natural, tá, pastor? Não é porque o pastor tá de terno e eu não uso terno que o pastor é melhor ou eu sou melhor. Sem problema nenhum. Entendeu? Cada um tem um chamado. É o mesmo Jesus. Exatamente. É para ele. Né? Lá no céu não entrar de terno, não vai ter nada disso aqui. Eu acho lindo isso. Mas teve culto do compai que teve, foi o missionário Arlan, né? Arlan Santos. Que eu achei extraordinário que ele pegou, ele estava todo despojado e o que ele pregou. E que ele pregou. Ele deixou bem nítido na palavra, né? Que Deus quer do jeito que você tá. Exatamente. Né? É assim, eu vou te explicar um pouquinho só sobre a questão de terno e gravata. Eu nunca gostei disso. Para falar a verdade, lá atrás. Sim. Nunca. Só que chega um tempo, né, que você começa a usar e você se adapta com isso. Uhum. Entendeu? Quando tem o culto de jovens, por exemplo, eu não vou de terno e gravata, eu vou com a camiseta dos jovens. Quando tem das crianças, eu vou com a camiseta das crianças. Mas quando tem outro culto, é o meu hábito hoje. Sim. Então, sem problema nenhum. E outra coisa, não questiono quem sobe lá no altar sem gravata, assim, muito pelo contrário. Pode ver que você vai ver sempre gente lá, nunca questionei isso e nunca vou proibir de subir em cima do altar. Porque o altar não é do homem, é do Senhor. Exatamente. Né? Então, o que o pastor Arlan pregou no culto passado foi maravilhoso. Maravilhoso. Ali, para quem entendeu de verdade, é até um tapa em algumas aí, né? Sim. E só vive apontando. Que nem eu falo, tem muitas pessoas que aponta defeito, aponta doutrina, aponta isso, mas às vezes a língua é maior do que, né, as próprias vestes. Então, não é isso que Deus quer. Deus quer, os propósitos de Deus é unir, a união, né? Igual eu falei assim, Deus não une pessoas, mas une propósitos. Mas por que propósito? Porque com propósito as pessoas estão unidas. Sim. Né? Então, o que acontece? O que está faltando hoje, na minha visão, assim, na área do reino, né? Está faltando. As pessoas, elas dão valor muito mais àquelas coisas que não vai ser aproveitável do que aquilo que pode ser resolvido e ser aproveitado. Exatamente. Então é muito mais fácil você criticar alguém que fez errado do que ir lá na pessoa dizer que eu posso te ajudar e na próxima pode ser melhor. Tem algo que eu falo, pastor, sobre a crítica, que é o seguinte, assim, não me critique se você não vai me mostrar o caminho certo. Exatamente. Agora, ótimo. Se você vai me mostrar o caminho certo, é uma crítica construtiva. Então, amém. Mas criticar por criticar... É lógico, né? Não vai mudar nada. É lógico que nós não vamos colocar nossos pés em heresias, em coisas erradas que a gente vê por aí. Isso também eu não vou, né? Agora, tudo que a palavra me diz, que me ensina, que aquilo que ele prega, a gente tem que viver aquilo que a gente prega. Exatamente. Né? E tá um pouco difícil, né? É mais fácil eu te julgar hoje do que eu vim aqui te dar um abraço. Não, é isso aí, muito, hoje está muito difícil, né? Não importa como a pessoa ou vai fazer. Uma pergunta que eu faço: qual a diferença que você vê no rico e no pobre na morte? Que diferença tem? O caixão só, às vezes. Às vezes mais da pessoa. Não, da pessoa. É osso do mesmo jeito. É osso, é carne, é pó. Então não tem. Eu estava falando hoje de manhã que eu ia até assustar um pouco o pessoal da igreja, porque eu tenho ali na igreja, eu dou palestra sobre escola para curar, cura interior, né? Eu já fiz 4 lá em Garuva, né? Ganhamos muitas almas para Jesus, né, nesse projeto, um projeto que Deus deu. É tudo gratuito, nós damos apostila gratuita, nós damos café com pudim, com bolo e tal, todo mundo se ajuda, sabe?
Tudo gratuito. Nós damos, é tudo personalizado. Mas é um projeto de 1 ano e meio de oração. Deus usou uma missionária de Londrina, daí me entregou, e da forma que entregou, aconteceu. As Bíblias chegou lá em casa, as 30 Bíblias gratuitas, foi chegando tudo. A gráfica me ajudou com as apostilas, e aí, agora eu terminei 5 semanas para os casais. Foi uma benção, 4 casamentos restaurados. Então, a gente trabalha em cima de cura das almas das pessoas. Por quê? Sim. Se você cura as almas é mais fácil de ficar com Jesus. Agora, uma alma que só vive ferida, ela vai abrindo mais ferida. Sim. Não. Então, nós temos o nosso projeto e eu compartilho. Qualquer igreja que você fizer. E outra coisa, eu amo fazer cruzada. O dia que o pastor sentir no coração, quiser ir lá, nós vem aqui. Não importa. Irmãos, nós estamos aqui para o reino do Senhor, para o reino de Deus. E outra coisa que eu estou vendo muito acontecer no dia de hoje, muito, é panelinha de pastores. Né? É uma coisa que me desagrada muito. Não, vamos se juntar nós aqui, porque aqui, não sei o quê. Não vai ter panela no céu, gente. Nós temos nós pastores, nós que fazemos parte hoje. Eu faço parte do Compai e faço parte da GCM Internacional. Eu sou representante de Santa Catarina, recentemente agora. Tivemos até uma da UMESC, né, dos militares evangélicos de Santa Catarina, do Paraná, vieram. Mas para que isso? Para Jesus, não é para o homem, não. Sim. Né? E hoje nós estamos representando aqui, várias igrejas estão se afiliando, né, à GCM, trouxemos a capelania, temos aí Instituto Teológico, né, da Faitel, temos ali tem várias vantagens, né, para cobertura espiritual, né? Mas por que isso? Por que a gente foi escolhido? Porque a gente ama fazer. Uma coisa, pastor, que eu sempre falo, se você pegou, faça. Exato. Se você prometeu, cumpra. Se você deu tua palavra, cumpra a sua palavra. Porque tem pessoas que falam assim, dá a palavra na hora de dar lá, tudo certo. Mas daqui a pouco, não vai dar, sabe, no meio do caminho. É a mesma coisa deixar a cruz no meio do caminho. Então, o que eu queria falar aqui, tem muitos pastores que, infelizmente, precisam entender que nós precisamos se unir para o reino. Nós temos que se unir para o reino. Logicamente, se você não vai colocar o pé em uma coisa que é uma furada, que é uma coisa que não traz nada, né? Mas o apelo que eu faço aqui hoje não é para Itapoá, não é. Eu falo para aonde chegar esse podcastionando, né? Podcastionando. Aonde chegar, lembre-se, se você tem um pastor que você está bem, e os pastores também têm que entender que ele precisa abrir o coração. Sim. Que tem pastor que tem coração fechado. Que ele é o certo, eu sou o certo, e pronto, acabou. E não perdoa, e pronto, acabou. Isso aí, no dia lá, ali em Apocalipse 20:15, está escrito ali, né? Que abrirão-se os livros e outros livros. Está tudo escritinho lá. E daí como é que vai ser a prestação de conta? Sim. Né? E outra, está escrito que a mesma medida que você perdoar, você será perdoado. Será perdoado. Então não tem como. Eu amo a união, eu amo ajudar as pessoas, ajudar outros ministérios, gosto de que quando as pessoas, você me convidou, foi acho que antes de ontem, né? Foi. Né? Tô aqui hoje. Pronto, hora. Não tem, era sábado que você faz, abri uma exceção inclusive aqui, quero te agradecer por isso, porque a gente veio pro culto do Compai, e já estamos aqui. E quero, sim, parabenizar a você, o seu trabalho, né, ao ministério, e eu vou profetizar, em nome de Jesus. Isso aqui é apenas o começo, tá? Amém. Porque eu vejo essa igreja se expandindo. Glória a Deus. E eu tenho certeza que Deus vai usar muito o pastor, e Deus vai colocar pessoas capacitadas, que Deus está capacitando para te ajudar. E outra coisa, não conte só com as pessoas da igreja, conte com seus amigos ministeriais, porque a igreja faz a igreja, sim, mas todos nós fazemos o reino. Amém. Né? Então, pode contar conosco, e quero agradecer muito, mas muito de coração por esse momento. Peço perdão se eu machuquei alguém, não é essa a intenção, né? Tá. A sinceridade, eu falo, da nossa parte não. Eu falo que a sinceridade na pessoa é tudo. Sim. Né? É muito mais fácil. Eu falo que nem é verdade. A pessoa que esconde mentira, ela é um processo que ainda não terminou. Mas sim, a verdade é um processo que se acaba. Sim. Ali a verdade, se falou, está falado, pronto, acabou o assunto, não morreu, vai ser corrigido, não ser corrigido, mas vai ser cobrado, mas é um processo ali. Por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E exatamente, ninguém vai ao Pai sem ele. Né? Pastor, obrigado, tá? Eu que agradeço. Antes da gente encerrar, eu quero que o pastor deixe o endereço, pode deixar lá da igreja de Garuva, deixa daqui de Itapoá também, se o pessoal quiser visitar, congregar, é benção demais. Pastor aqui, eu não tenho tanto conhecimento ministerial como o pastor, mas eu já conheço o pastor Marcelinho já de épocas, né? De épocas, assim. Então, assim,
Hoje eu sei que ele é um homem restaurado realmente para a glória do Senhor Jesus. Toda honra e glória do Senhor Jesus. E assim como, se a gente for olhar realmente para o nosso passado, a gente vai falar assim, cara, como é que eu tô assim hoje? É só Deus. Nada vem do homem. Antes de deixar as palavras, eu gostaria de mandar um abraço para minha família, porque eu prego muito sobre família. Eu sempre deixo para falar para o final, porque, né? A minha esposa, a pastora Denise, meu filho, o Breno, eu tenho os filhos em Faxinal, né? O Tiago, eu tenho 12 netos, né? Um dia, acabamento pode ser... Para cada tribo netos. já, né, pastor? Eu tenho o Tiago, né? Eu tenho também a Camila, eu tenho um filho que Jesus recolheu, o Juninho, né? Faz 6 anos, já para 7 anos. E foi um momento mais triste da minha vida, foi quando meu filho partiu, né? Mas uma coisa que eu prezo muito é a família. Eu tenho o Paulo Marcelo, inclusive, é uma história, uma outra hora a gente conta, que eu descobri que ele que era meu filho quando eu tinha 18 anos de idade, que eu sou pai biológico dele, mas ele tem os pais dele, que eu, da era do gesso aqui. Ele é meu filho. E eu descobri quando ele tinha 18 anos. Aí ele estava lá em Arapongas, daí estava uma situação muito triste, ele pediu uma ajuda espiritual, trouxe ele para cá. Hoje, graças a Deus, ele está ali. Parece que ele está voltando para lá para ajudar o pai dele, né? Que é o pai que criou ele, tudo, que é o verdadeiro pai, é o verdadeiro que cria, que eu sempre falo isso. Mas a gente é muito amigo. Ele me ajudou muito ali também no ministério, né? Então eu quero assim deixar um abraço para minha família, meus filhos, meus netos. Minha esposa, todos meus familiares aqui de Itapuá, né? Meu irmão, minhas irmãs de Londrina. E família é projeto de Deus e projeto de Deus é família. E hoje onde o inimigo mais trabalha é dentro da família. Dentro da família. E nós temos que preservar, orar, buscar, jejuar, subir ao monte, quem gosta, né? A gente está indo para o monte agora bastante, terminamos uma campanha de oração de 5 dias dentro da igreja, né? Das 22, 23 horas e umas das 21 às 22, e buscar, orar, vamos guerrear, né? Amém. Muito obrigado, pastor. Obrigado. Eu quero agradecer, pastor Leandro, a Deus, eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Amém. E que você continue dando esse espaço, né? Para nós, pastores, hoje, né? Não é o título de pastores que vai me engrandecer, mas é o nome de Jesus que me engrandece, né? Que deixa eu não vou engrandece, eu falo assim na área espiritual, né? De eu ser mais com ele. Mas eu quero dizer que esse ministério também, né? O Aviva vai crescer muito e a gente está junto. E agradecer ao nosso querido, né? O Cadi, perdão. O Cadi teve lá, né? Tocando lá no primeiro culto. E daqui eu estou partindo agora para o segundo culto do Combai. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. E o versículo da palavra de Deus é o que está aqui em Salmos 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? União significa unidos para uma unidade, unidos em Cristo. E o quão bom é as coisas boas do reino de Deus. Suave, Jesus é suave. Quando a gente ora, a gente sente, né? As narinas de Cristo, ele quer ver coisas suaves nossas também, mas está difícil ultimamente. E a suavidade de Cristo, ele está a todo momento de nossas vidas, quando nós realmente somos verdadeiros com ele. O que nós precisamos se unir mais é para ser verdadeiros com Cristo. Então, eu desejo que todos os pastores, as igrejas, vamos se unir mais, vamos abraçar mais. Não pensa só no seu ministério, não é só o seu ministério que existe na terra. Deus colocou vários. Mas para quê? Para que todos nós tivemos um mesmo propósito. Todos por um só. E esse chama-se Jesus de Nazaré. Deus abençoe, meu querido. Amém. Gente, é isso aí. Quero agradecer ao pastor Marcelinho, pastor Marcelo. Eu não consigo chamar de Marcelo só. Não tem problema. Mas é uma benção, pastor. Obrigado por ter vindo aqui mais uma vez. Tá? Te agradeço. Convidei ele, prontamente ele já aceitou o convite e isso é gratificante demais. E vou deixar as redes sociais do pastor ali depois na descrição do vídeo. Então você pode entrar lá, segue o pastor, em nome de Jesus. Tem rede social da igreja lá, pastor? Sim, tem. A gente deixa também depois lá para você estar seguindo. Em Garuva, qual é o endereço da igreja, pastor? É na Avenida Celso Ramos, 2182. É em frente ali à academia, eu esqueci o nome da academia,
Ali em frente, próximo ali, tem um mercado, né? E tem uma academia bem na frente, na Celso Ramos mesmo. Aqui em Itapuá. Em Itapuá. Em Itapuá é em frente à Academia Suel. Suel, isso. Em Itapuá, em frente à Academia Suel, na Celso Ramos. E em Garuva Em Garuva, é lá na rua João Francisco de Araújo, é 439, bairro Abite, né? No Abite. Ali próximo, bem pertinho do colégio Tancredo Neves ali. Bem pertinho. Maravilha. E ali, nossos cultos lá é todas as quartas, né? Às 19 horas. Vai se mudar agora, porque acho que vai voltar o horário de verão, fiquei sabendo. Então a gente vai mudar um pouquinho depois. Às sextas-feiras, entardecer com Deus, 17 horas. E aos domingos, às 19 horas. Amém. Glória Deus abençoe. Gente, E aqui? Aqui, qual que é os dias? Não. Aqui é a quinta e aos domingos aqui. Quinta e domingo. Às 19h30 e domingo às 19 horas. E aqui no seu ministério? Aqui é quarta-feira, a gente tem, quarta-feira às 20 horas da noite. Isso. Quinta-feira a gente tem Ministério de Adolescentes. Olha só que bem. 19 horas e 30 minutos. E no domingo, 18h33. 6h33. 6h33. E na sexta, 7h30 também, a culto de mulheres. Culto de mulheres. E na segunda a gente tem oração toda segunda-feira, às 7 horas da noite. Glória. Deus abençoe muito vocês. Amém. Pastor, obrigado, tá? Deus abençoe. Obrigado, tamo junto, precisar de mim, pode contar comigo. Sempre que eu puder, eu quero estar ajudando aí em nome de Jesus. Pastor Leandro, obrigado mais uma vez. Deus abençoe a todos esse ministério. Que Deus continue te abençoando muito. Deus abençoe. É isso aí, gente. Aqui a gente fica, mais um Pode Questionar. Não esquece de compartilhar, manda nos grupos, faz o teu papel aí, se inscreve no canal em nome de Jesus e seja luz para os povos. Até a próxima.